Boa noite a todos, todos que estão assistindo a gente. Sejam bem-vindos, nós somos a Oikos e nós queremos cultuar hoje à noite, queremos entregar o louvor ao Senhor hoje. A gente queria que você viesse com a gente nisso. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Deus, obrigado, Pai, porque mais um dia o Senhor nos permite a gente estar aqui, a gente estar junto, a gente como comunidade poder adorar ao Senhor. E nós declaramos que Tu és o Senhor das nossas vidas, que é o Senhor quem domina sobre todas as coisas, que é o Senhor quem domina sobre os nossos desejos, Pai. Nós queremos dizer que é muito bom saber que o Senhor está perto de nós. Nós pedimos que o Senhor vá até o lugar onde essa pessoa está assistindo agora, gente, e que o Senhor possa agir, que o Teu Espírito Santo possa tocar almas e vidas hoje aqui. Pessoas que estão tristes se alegrem, pessoas que estão com sede do Senhor, possa ser saciado, possa ouvir, Senhor, o Senhor falar com eles. Seja o nosso refúgio, seja a fortaleza dessas pessoas. Fica conosco, fala conosco, abençoa a palavra, abençoa, Senhor, todas as partes desse culto. Seja tudo para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos declarar essa noite, quero que você declare aí, Senhor, te quero, que você cante isso. Amém? Só Ele é capaz de saciar a nossa sede, só Ele é capaz de preencher o espaço que falta dentro da gente. Se alegre com a gente hoje aqui, vamos louvar o Senhor, amém? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluias. Aleluias. A gente está muito feliz de poder cantar e declarar ao Senhor todas essas verdades, amém? A gente quer cantar também pedindo para que o Senhor possa saciar a sede do nosso coração, saciar com aquilo que
que Ele é. Só Ele pode saciar a nossa sede. Só Ele que pode preencher o espaço. Você que está aqui hoje, declara o Senhor. Eu quero que você cante com todo o seu coração, amém? E vamos louvar ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por esse momento. Como nós somos gratos, Senhor, a Ti, porque é só em Ti, Pai, somente em Ti que nós podemos ser saciados. É só em Ti, Pai, que nós podemos encontrar, Senhor, conforto, segurança. Obrigado, Pai, porque Tu és o nosso Pai. Senhor, sacia sedes essa noite, Pai. Nós pedimos ao Senhor, vá, Senhor, até onde essa pessoa que está assistindo nós, vá até ela, Pai. Toca, Senhor, no coração dela, Senhor. Sacia, Senhor, toda a sede de justiça, Senhor, toda a sede que só vem do Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos e pedimos isso ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Boa noite, é um prazer muito grande estar com vocês aqui nesse primeiro encontro da Oikos. Como você deve ter visto no nosso
nas nossas redes sociais. A Oikos é uma igreja que está nascendo aqui na cidade de São Carlos. A gente tem, já há muitos anos, a gente tem sonhado com esse projeto e hoje nós estamos começando. No meio de uma pandemia, e todo o grupo que faz parte da Oikos, nós somos de mais de 20 pessoas, a gente orou muito, a gente conversou muito e a gente viu que, apesar de todas essas dificuldades, seria uma grande ideia a gente continuar com essa ideia. Algo maravilhoso continuar com essa ideia e a gente começar essa igreja mesmo no meio de uma pandemia. E a gente ama São Carlos por várias razões. A gente ama São Carlos pelas pessoas que ela recebe todos os anos. Nós temos a chance de receber milhares de pessoas todos os anos, de estudantes, de pessoas que vêm trabalhar. E a gente quer muito que cada uma dessas pessoas possa conhecer Jesus, crescer no seu relacionamento com Jesus e ser parte também da nossa comunidade. A gente está muito feliz de poder começar isso e é um prazer muito grande ter você com a gente. E nós vamos começar nesses meses de outubro e novembro. Hoje nós estamos começando uma série de encontros com o tema Organizando o Coração, a Paz Interior para Tempos de Incerteza. E eu queria começar com uma ilustração rápida. Eu queria que você imaginasse aí onde você está, que você virou prefeito da sua cidade. Então, prefeito de São Carlos, no caso, você, por alguma razão, ganha essa incumbência e é um cargo de muita pressão, de muita dificuldade. E você sabe que você tem pouco tempo para trabalhar, pouco recurso, então você decide gastar toda a sua atenção, toda a sua energia naquilo que mais importa. Você decide, então, começar a construir escolas, hospitais, melhorar a segurança, construir algumas praças e você começa, então, o seu mandato com tudo. Você passa o seu primeiro ano, o seu segundo ano, só elogios para você. Até os jornais da cidade começam a te elogiar, porque você está realizando muitas coisas. E depois de algum tempo, você começa a receber notícias de que estão surgindo buracos pela cidade. Não os buracos de São Carlos. São Carlos já tem os buracos, né? Não, crateras mesmo. Crateras gigantescas que começam a engolir os hospitais, as escolas, as praças, as ruas, e você fica desesperado, se perguntando, meu Deus, o que está acontecendo? E tudo aquilo que eu construí. E depois de alguma análise, pessoas vêm, analisam o solo, e eles descobrem então que o subsolo da cidade, aquilo que não se via, aquilo foi negligenciado. E aquilo não suportou, como você não cuidou das estruturas internas ali, do subsolo, aquilo não suportou o peso das coisas que estavam sendo construídas, aquilo não suportou mais o peso da cidade. E aí você então descobre o erro. A sua preocupação em agradar a população, em fazer as coisas visíveis era tão grande que você gastou toda a sua energia naquilo que se vê e você não investindo naquilo que não se via, você agora, essa estrutura interna está ruindo e fazendo tudo aquilo que você conquistou ser perdido. E por que essa ilustração? Por que eu queria começar com essa ilustração? Porque essa é a história de muitos de nós que vivem nesses tempos modernos, de hipertecnologia e tudo mais. Nós somos tentados a gastar toda a nossa energia, todo o nosso foco, toda a nossa atenção apenas nas coisas que se veem. Apenas conseguindo melhores empregos, melhores trabalhos, mais sucesso, mais realizações. A gente gasta tudo que a gente tem, tudo que a gente é, em conseguir e construir coisas nesse mundo visível. E o que começa a acontecer é que, após um tempo, o nosso mundo interior começa a ruir debaixo do peso dessas coisas. As nossas estruturas internas não suportam essa negligência, a gente deixar de lado essas coisas interiores. Então o que está acontecendo cada vez mais é que gente de muito sucesso, gente que consegue bons empregos, gente que tem uma família bacana, que está construindo uma casa, que está subindo na vida, que está conseguindo empregos melhores, salários melhores, elas começam a passar por essa síndrome de afundamento. Elas começam a experimentar um profundo desgaste, um vácuo na sua vida interior, na sua vida emocional, e essas crateras começam a surgir. Quais são, então, os sinais de uma vida que está passando por essa síndrome de afundamento? Vamos lá. Você tem sinais emocionais. Você tem uma tristeza, talvez permanente, uma preocupação que te consome, um desejo de abandonar todas as coisas. É um pessimismo que está corroendo tudo que você faz. Você tem sinais relacionais. Você passa a se distanciar emocionalmente das pessoas, você se torna cada vez mais sozinho, solitário, crítico, às vezes irado. As suas relações começam a se tornar piores cada vez mais.
Você tem sinais vocacionais. A sua agenda se tornou um caos. Você está sempre ocupado. Você não tem mais tempo de descanso, de alegria. Você está sempre trabalhando e está sempre se culpando pelo fato de que não importa o quanto você trabalhe, a sua produtividade nunca é suficiente. Você tem sinais mentais. A sobrecarga mental, pensamento acelerado. Você tem falta de concentração e de memória. Você tem sinais físicos. Uma fadiga permanente, problemas de sono, você não consegue, você não tem fome, ou você tem muita fome, você tem cansaço, falta de ar e tudo isso. Talvez você pare e pense, eu tenho algumas dessas coisas. Eu percebo que a minha vida não importa o quanto eu trabalhe, o quanto eu realize e o quanto eu conquiste, eu tenho a sensação de que nada disso é suficiente, eu tenho a sensação de que não importa o quanto eu trabalhe, não parece ser bom o bastante. O problema é, então, que a gente está focando toda a nossa vida nas coisas que se veem. Toda a nossa energia, atenção nas coisas que se veem. E a nossa vida interior está sendo negligenciada, abandonada, e ela está começando a ruir, porque ela não suporta o peso de todas essas coisas. Então, essa síndrome de afundamento, ela, acredito, não é uma característica minha apenas, ou das pessoas próximas de mim, mas ela está se tornando a forma comum da gente viver. A forma comum da gente viver é a gente se sentir insatisfeito, questionando tudo, e a vida parece não mais ter sentido ou significado para muitas e muitas pessoas. Acordar, trabalhar, comer, dormir, se tornou uma série de fatos, de atividades sem nenhum significado maior. E você pergunta para a pessoa, e aí, o que você faz na sua vida? Eu acordo, eu trabalho, eu durmo, eu assisto uma série, mas não há nenhum senso de significado. Se você se sente assim, ou mais ou menos assim, essa série é para você. E nessa série o que a gente vai fazer vai ser olhar para Jesus e para a vida de Jesus. Jesus é a maior pessoa que já passou por essa terra, não à toa o tempo está dividido em antes e depois dele. Nós vamos tentar entender como é que Jesus vivia. Porque Jesus, não achem vocês que Jesus tinha uma vida tranquila, não, ao contrário. Jesus passou por dificuldades, por pressões e por demandas que nós jamais passaremos e nós jamais suportaríamos. Jesus passou por extremas pressões e mesmo assim, ele não passou por essa síndrome de afundamento. Porque, diferentemente de nós, o que a gente vai entender ao longo dessa série é que Jesus não era dominado e guiado e impulsionado apenas pelas coisas exteriores. Na verdade, tudo que Jesus fazia provinha de um interior bem organizado, de um coração em ordem. E por ter o coração em ordem, ele era capaz de suportar todas essas pressões sem quebrar. Então, nessa série, nós vamos olhar para a vida de Jesus e tentar entender como é que nós podemos aprender com ele a ter um coração também organizado e uma vida também mais plena, mais cheia de alegria, mais cheia de satisfação e significado. E no encontro de hoje, eu queria que você abrisse no texto de Mateus 4. Se você não tem uma Bíblia, não tem problema, nós vamos colocar o slide, o texto na tela para você. Só para a gente, antes da gente ler esse texto, só dar um breve contexto. Mateus 4 é logo no início do ministério de Jesus. Na verdade, Jesus ainda não tinha um ministério público, ele não tinha ainda se revelado, não tinha começado a fazer tudo o que ele fez. Ele estava ainda na obscuridade, né? E o que acontece nesse texto de Mateus 4 é que Jesus vai para o deserto, onde não havia ninguém. Ele passa lá 40 dias sozinho, e não apenas sozinho, ele passa 40 dias em jejum, sem comer absolutamente nada. Então, esse é o cenário em que está acontecendo esse texto aqui, de Mateus 4, dos versículos 1 a 4, é o que nós vamos ler. Versículo 1, então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu jejuei 6 horas e eu tive muita fome. Imagina jejuar 40 horas, 40 dias. E Jesus continua. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E o versículo 4 é o mais importante desse texto. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O nosso foco aqui vai ser nesse versículo 4. Bom, talvez você já tenha lido esse texto, talvez você nunca tenha lido esse texto, mas a pergunta é, por que Jesus está jejuando? Por que ele está no deserto jejuando? Bom, ele está num tempo de preparação espiritual para começar o seu ministério, e o jejum, ficar sem comer, o jejum tem um significado muito importante. Quem está jejuando está fazendo uma afirmação de que
existe algo que é mais satisfatório e que nos sustenta mais do que a própria comida. Quando a gente pensa em comida, a gente pensa na coisa mais importante para a nossa satisfação, na coisa mais importante para a gente ser sustentado, certo? Quem está jejuando está fazendo uma afirmação. Não. Existe algo ainda mais importante, ainda mais satisfatório, que é Deus. Para Jesus, então, Deus, a presença de Deus é mais indispensável do que comida, do que pão. Porque Jesus está demonstrando uma fome espiritual que nada nesse mundo, pão nenhum, água nenhuma pode satisfazer, somente Deus. Então, quando o diabo chega aqui e começa a tentar Jesus, dizendo assim, transforma essas pedras em pão, o problema não é o pão. Ok, comer pão não é nenhum problema. Jesus comia pão. O que está sendo proposto para Jesus aqui não é apenas comer pão. O que está sendo proposto aqui é uma visão de vida. O que o diabo está dizendo para Jesus é, tudo que você precisa para ter uma vida boa é satisfazer as suas necessidades. Tudo que você precisa para ter uma vida feliz é comer, beber, se divertir. Tudo que você precisa está nesse mundo. E se você parar e pensar bem, é exatamente isso que a nossa sociedade secular diz. Uma vida boa, significativa e alegre é uma vida que tem todas as satisfações que nós precisamos. Se você conseguir comer bem, se você tiver bons relacionamentos, se você se satisfazer sexualmente, se você tiver um bom emprego, é tudo que você precisa. Você não precisa de mais nada. Porque tudo que importa é esse mundo visível, são as nossas necessidades físicas ou emocionais. Então, o que há aqui é uma visão de vida. Tudo que é necessário para a boa vida está lá fora. É só ir lá e buscar. Você está triste? Assiste mais uma série. Você está solitário? Consuma então um pouco mais de pornografia. Você está se sentindo meio sem valor? Então consuma um pouquinho mais de likes. Você está sentindo que a sua vida não tem sentido? Trabalhe um pouco mais. Tudo que você precisa para ter uma vida satisfatória está aqui, presente nesse mundo. Essa é a visão que Jesus vai dizer assim, não. Essa visão de mundo secular, que é uma vida sem Deus, Jesus está dizendo, não. É claro que não. As coisas externas são boas. Comida, bebida, ter uma casa, ter alguém, isso é maravilhoso. Mas nós não somos reduzidos a seres materiais que têm necessidades físicas, ou sexuais, ou emocionais. Jesus está dizendo, nós somos mais do que seres físicos, nós somos seres espirituais e nós precisamos de alimento espiritual para experimentar a verdadeira satisfação nessa vida. E nesse primeiro encontro eu quero falar exatamente sobre isso, sobre como nós somos seres espirituais e de que nós precisamos de satisfação emocional, uma satisfação espiritual para ter uma vida plena, para ter uma vida inteira. E para falar disso eu quero falar sobre 3 coisas. Eu quero falar sobre a origem da espiritualidade de Jesus, eu quero falar sobre a razão da nossa fome espiritual e eu quero falar sobre a satisfação da nossa fome espiritual. Então, nesses próximos minutos, eu quero falar sobre essas 3 coisas e eu quero começar falando sobre a origem da espiritualidade de Jesus. Jesus diz no versículo 4, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele diz está escrito. Por que ele diz está escrito? Porque ele está fazendo uma menção a Deuteronômio 8, versículo 3, palavras de Moisés a Israel. Isso nos mostra um pouco da origem da espiritualidade de Jesus. A gente gosta muito de pensar em Jesus como a gente bem imaginar. Sim, tem gente que fala que Jesus era hippie, que Jesus era comunista, que Jesus era capitalista, que Jesus era, sei lá, qualquer coisa. Mas Jesus era um judeu. A sua fé, o seu ensino, a sua espiritualidade estavam enraizadas nas escrituras judaicas. E era essa visão de mundo que organizava toda a vida de Jesus. Sendo um judeu, então, Jesus entendia e ensinava que nós só podemos entender a nós mesmos e nós só podemos ter uma vida de fato significativa se a gente buscar as respostas naquele que nos criou. Jesus, então, entende que nós só podemos entender a nós mesmos, você só pode se entender, você só pode ter uma vida de fato significativa e satisfatória quando você buscar isso no seu Criador. Porque para Jesus, como um bom judeu, a verdadeira história do mundo é essa, que existe um Deus que criou todas as coisas. Tudo que há de bom e belo, Ele criou. Ele criou esse mundo de forma harmônica. E Ele criou todo ser humano, a imagem e semelhança dEle, para viver em relacionamento com Ele. Essa é a verdadeira história do mundo.
Se nós somos feitos por Deus e para viver em relacionamento com Deus, isso significa que há um aspecto em nós que é espiritual. Deus é espírito e para se relacionar com Deus nós somos então seres espirituais. Nós não somos apenas matéria, nós não somos seres apenas que comem. Nós somos seres que adoram, que têm espírito, que se relacionam com Deus. Fomos criados para isso. E quando Jesus diz, nem só de pão, mas da palavra de Deus é que a gente vive, o que ele está fazendo é retomando então essa história, da verdadeira história do mundo, e está mostrando para a gente que nós, seres humanos, somos mais do que seres que precisam de comida, de sexo e de um bom trabalho. Nós precisamos de Deus. Nós somos seres espirituais com necessidades espirituais. Não porque Jesus despreza as coisas físicas, mas ele diz que elas não são suficientes para nos dar uma vida realmente boa, uma vida realmente satisfatória. E isso se opõe totalmente à nossa visão de mundo secular, que diz que não, que essa busca por espiritualidade é apenas das pessoas religiosas, que apenas pessoas religiosas têm essa necessidade espiritual. Não, Jesus está dizendo que todo ser humano, inclusive ateus, agnósticos, pessoas que não gostam da religião, inclusive elas, são pessoas também, são seres espirituais. E elas precisam de alimento espiritual como elas precisam de pão para o corpo. Elas precisam de Deus, assim como elas precisam de pão. Pão não é suficiente para sustentá-las, elas precisam de Deus, porque todos nós, então, somos seres espirituais. E esse é o erro da gente viver 100% focado nas demandas, nas atividades exteriores. A gente tem uma boa forma física, a gente tem sucesso acadêmico, a gente tem uma família bacana. Se você tem tudo isso, mas você não cultiva a sua vida espiritual, se você não alimentar a sua vida espiritual, você está vivendo aquém da sua humanidade. Você está vivendo abaixo daquilo que você foi criado para ser. Porque é isso que nós somos. Então é muito importante entender a origem da espiritualidade de Jesus. Jesus não é alguém, um místico. Não, ele é um judeu. E como um judeu, ele tá retomando uma história da verdadeira história do mundo. A segunda coisa que eu queria destacar é a razão da nossa fome espiritual. Se Jesus está dizendo que nós somos criados por Deus para viver em relacionamento com Ele, por que a gente então já não está satisfeito? Se nós somos criados por Deus para viver em relacionamento com Ele e para ter a nossa fome espiritual satisfeita, por que é então que a gente continua com fome? Por que é então que a gente não está experimentando toda essa alegria e satisfação? De novo, as escrituras judaicas dão a razão para isso. Sim, o ser humano foi criado para viver com Deus, mas o ser humano deu as costas para Deus. O ser humano decidiu não mais viver dentro da história de Deus, mas decidiu viver dentro da sua própria história. Decidiu escrever a sua própria história. E desde então, a gente já não vive mais para Deus, a gente vive agora para nós mesmos e para as coisas desse mundo. Desde então, a gente passou a eleger as coisas desse mundo como as coisas mais importantes que existem. Deus deixou de ser o referencial e a fonte da vida, e a gente passou a eleger coisas e pessoas como aquilo que nos dá satisfação, alegria e uma vida significativa. Essas coisas que foram criadas, essas boas coisas criadas, dinheiro, emprego, sexo, família, relacionamento, elas passaram a se tornar muito maiores do que elas deveriam ser. E agora nós não vivemos mais dentro da história de Deus, nós vivemos dentro da história dessas coisas. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Cada um de nós, religioso, ateu, agnóstico, de qualquer religião que você seja, não importa. Cada um de nós vive dentro de uma história. E essa história é a história que nos molda e que nos move e que nos diz o que é importante e o que não é. Há um tempo atrás, uma pessoa muito próxima de mim passou por uma situação muito ruim. Ela sofreu um sequestro por telefone, sabe? Quando alguém te liga e diz que um parente seu foi sequestrado. E ela caiu nisso, ela acreditou. E ela passou mais de 4 horas no telefone com essas pessoas. Ela saiu da casa dela, ela foi até o centro da cidade, ela gastou dinheiro, ela vendeu coisas dela. Foi uma situação terrível, assim. E quando eu ouvi essa história, eu fiquei pensando depois sobre como é que deve ter sido para alguém que passou ao lado dela nessas 4 horas. Qualquer pessoa que passasse por ela viria, ela é uma pessoa normal, certo? Fala no telefone.
todo mundo está bem aqui, uma pessoa andando no telefone, andando na rua e conversando no telefone. Só que dentro da mente dela, ela estava vendo outra história. Era outra história radicalmente diferente. E dentro dessa história, era essa história que estava sendo contada para ela que determinava o que ela tinha que fazer, o que ela não tinha que fazer, o que ela tinha que sentir. E ela foi refém por 4 horas, porque ela estava vendo dentro de uma história falsa. E aquilo dominou ela, aquilo determinou como ela vivia por algum tempo. E o que isso tem a ver? Bom, nós somos muito parecidos com essa história. Se a gente se olhar, todo mundo parece normal, todo mundo parece bem, só que cada um de nós vive dentro de uma história. E essa história está moldando aquilo que é importante, aquilo que é real, aquilo que é mais significativo, aquilo que a gente deve fazer, aquilo que a gente não deve fazer. E a verdade é que cada um de nós, se a gente não está vivendo a verdadeira história desse mundo, a história de Deus, a gente está vivendo uma história falsa. Se você está vivendo dentro da história do sucesso profissional, então cada gota do suor que você derrama, cada minuto do seu dia é gasto pensando em como é que você vai obter essa coisa. Você se torna uma refém dessa história. Se para você a história da família perfeita, se é o que você está vivendo, então cada vez que você tiver uma crise no casamento, ou que seu filho for rebelde, você vai pirar, você vai entrar em parafuso. Porque cada partícula do seu ser vai ser direcionada na busca dessa realização, dessa coisa, dessa história que é falsa. É uma narrativa falsa. Todos nós estamos sendo movidos por uma história. Cada um de nós. Se nós não estamos vivendo a história de Deus, nós estamos vivendo uma história que é falsa. Talvez seja a história do desempenho, a narrativa do desempenho, que diz porque você não passou naquela prova, você não vale nada. Porque você bombou, porque você pegou DP, porque você não conseguiu o emprego dos seus sonhos, você é um inútil. Talvez seja a história do sucesso. Se você não ganha mais do que as pessoas que você conhece, então você devia ter vergonha de você mesmo. Talvez seja a história da aceitação. Olha, as pessoas não gostam de você. Logo você não tem valor. Cada um de nós vive dentro de uma história. E essas histórias nos movem. Porque o que elas estão nos dizendo é que existe algo nesse mundo, algo nessa realidade, que é indispensável para você. Elas são mais indispensáveis do que Deus. Elas são a razão suprema da sua vida. E elas estão movendo você. Elas estão fazendo você acordar, dormir, trabalhar. Descansar ou não descansar. E você acredita que se você não tiver essas coisas, você não vai ter alegria. Jesus então nos diz algo. Não, nem só de pão vive o homem. Nem só de sucesso profissional vive o homem. Nem só de realização sexual vive o homem. Nem só de ter dinheiro vive o homem. Ou a mulher. Nós precisamos de algo mais para sermos sustentados e para termos satisfação. Nós precisamos de toda a palavra que sai da boca de Deus. A real satisfação, Jesus diz, está em Deus. E eu queria então ir para a nossa terceira e última parte. O que Jesus está nos dizendo então é que apenas em Deus, e nele apenas, é que a gente pode satisfazer a nossa fome, o nosso anseio espiritual. E é só quando a gente passar a matar a nossa fome espiritual em Deus, que o nosso interior vai estar suficientemente suprido e organizado para que o nosso exterior também possa ser organizado. Enquanto você continuar acreditando que alguma coisa nessa vida é o que vai matar toda a sua fome, é o que vai satisfazer você, você vai continuar vivendo de forma frenética, sem descanso, sem alegria. Porque você está em busca, você tem que conquistar, você tem que ter, você tem que alcançar, você tem que, de alguma forma, merecer. E isso não vai matar a sua fome. Então Jesus diz, é de toda a palavra que sai da boca de Deus, é assim que nós podemos então ter satisfação. Então Jesus aponta para esse aspecto da espiritualidade que é indispensável para que a gente tenha vida, alegria e satisfação. E a palavra espiritualidade está em moda, né? Sim, a gente tem agora aplicativos, a gente tem youtubers, a gente tem
Há serviços online que você pode contratar para te ensinar a fazer algumas práticas espirituais. Enfim, hoje está muito na moda isso. Por quê? Porque as pessoas são assim, sábias, elas entenderam que se a gente só viver para o nosso trabalho, que se a gente só viver para o sucesso ou algo assim, a gente pira, a gente entra em parafuso, a gente fica doente. Nós precisamos de algo mais. Mas tem um problema nessa onda de espiritualidade. Porque ela está reforçando o problema ao invés de resolver o problema. Ela está piorando o problema, ela está reforçando o problema ao invés de melhorar ele. Vou te explicar por quê. É mais ou menos assim. Você percebe que você está pouco produtivo? Então você precisa de um pouco de espiritualidade. Você precisa de algumas práticas de meditação, de mindfulness, seja lá o que for, para que você seja mais produtivo. Você está se sentindo meio para baixo? Então, assine esse aplicativo aqui, que ele vai te ensinar algumas técnicas para você se sentir melhor com você mesmo. O que essas coisas estão nos dizendo, o que esses anúncios estão nos dizendo é que, onde é que está aquilo que realmente importa? Na sua produtividade. A espiritualidade se torna um meio para, uma ferramenta para, um objeto para você alcançar algo que realmente importa. Se você está pouco produtivo, faz essas práticas aqui, ó. Essa meditação vai ser ótima e você vai começar a produzir mais. O que está nos dizendo no final das contas é a sua vida serve para produzir. A sua vida serve para você se sentir melhor com você mesmo. Percebe? Essas coisas continuam apontando para essas coisas desse mundo, dizendo a verdadeira satisfação está aqui. A verdadeira satisfação está aqui. Então, essa proposta de espiritualidade não está descendo à raiz do problema e nos mostrando qual é o nosso problema. E Jesus deixa bem claro por todo o seu ministério que não é suficiente você ter uma religião, você ter certas práticas, você tirar uma hora para fazer isso, para orar, para meditar, para ler a Bíblia. Nós não precisamos de mais coisas e de mais tarefas. Nós não precisamos de mais desempenho religioso. Nós precisamos de um relacionamento vivo com Deus, vivo e diário com Deus. Nós não precisamos de mais práticas, nós não precisamos de mais tarefas, nós precisamos de uma pessoa. Nós precisamos matar a nossa fome em Deus. Jesus diz, é em Deus, é por meio da palavra de Deus que você pode ter a sua fome espiritual satisfeita. Você não precisa de mais técnica, você precisa de uma pessoa que mata a sua fome, que mata esse seu anseio espiritual. A espiritualidade sem um relacionamento vivo com Deus, ela é vazia, ela não tem nenhum impacto, nenhuma eficácia. Porque na verdade ela é apenas mais uma tarefa que você tem que fazer. Apenas mais uma coisa que você tem que realizar. Então eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, eu gosto muito da ideia de ter uma espiritualidade ou de ter uma religião minha, eu só não quero esse papo de Deus. Não, isso não vai matar a sua fome. O que você precisa não é de uma espiritualidade vazia ou humanista ou... Não, você precisa de uma pessoa. Você precisa de Deus. E Jesus é bem claro ao dizer que nós não precisamos de qualquer Deus, de qualquer religião ou de qualquer espiritualidade. A nossa fome é pelo Deus que nos criou. Porque Ele nos criou para Ele. Esse é o Deus que se revelou no Antigo Testamento, esse é o Deus que se revelou no Novo Testamento. A verdadeira espiritualidade é aprender a se relacionar com esse Deus, dia após dia. Para que nesse relacionamento diário, você passe a viver dentro da história dele e não mais na história das coisas. Não mais a história do sucesso profissional, realização pessoal ou satisfação sexual, mas na história de Deus. Essa é a verdadeira história desse mundo. Então a espiritualidade cristã não é se trancar uma hora num quarto para ficar lá sozinho. Não. A espiritualidade cristã é aprender a cultivar um interior, uma visão de Deus, de si mesmo e das coisas, que não seja mais dominada pelas coisas, mas pela verdade desse Deus que criou a você, a mim e todas as coisas que nós vemos. A espiritualidade cristã, então, é reaprender a verdadeira história desse mundo. Porque quando você passa a enxergar a Deus, a si mesmo e todas as coisas como Deus enxerga, então a sua agenda vai ficar organizada, as suas emoções vão ficar mais organizadas, o seu ritmo de trabalho vai ficar mais organizado, porque ele não vai ser dominado por coisas. Ele não vai ser refém de coisas. Mas ele vai ser conduzido pelo próprio Deus.
Eu queria concluir dizendo que talvez você tem vivido como se tudo que fosse necessário para você ser feliz fosse você satisfazer as suas necessidades físicas, emocionais, relacionais, sem qualquer menção a Deus. Talvez esse seja o seu caso. Talvez você cresceu como uma pessoa materialista, que diz, não, eu não acredito em Deus, eu não preciso de Deus, eu só preciso das coisas aqui. E você está percebendo que essa filosofia de vida não está sendo suficiente para você. Ou talvez você seja até alguém religioso, alguém que acredita em Deus. Mas no seu dia a dia, você não vive um relacionamento diário e vivo com Ele. Você, mesmo que acredite em Deus, continua acreditando que a vida só vai fazer sentido e só vai ser boa quando você tiver alguma coisa. Quando você estiver realizando o seu sonho, e, enfim. E aí você gasta 24 horas do seu dia focado nas coisas exteriores, nas coisas visíveis. Você acredita em Deus, mas você vive como um ateu. Se esse é o seu caso, deixa eu te dizer uma coisa. O seu maior problema não é gestão do tempo ou fadiga emocional ou física. O seu maior problema, ele é mais profundo, é fome de Deus. É desejo em estar com Ele. Deus quer ser aquele que vai saciar sua fome espiritual, vai sustentar a sua vida interior, para que a sua vida exterior possa ser melhor, possa ser mais organizada, possa ser mais frutífera. A pergunta é como? Como é que a gente pode, então, ir a Deus e estabelecer esse relacionamento com Ele para Ele matar a nossa fome espiritual? O próprio Jesus diz isso, lá em João 6,51, ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Jesus diz, eu sou o alimento enviado pelo próprio Deus para satisfazer a vida humana. Eu, Jesus, sou aquele que veio do céu para que cada um de vocês possa matar a sua fome espiritual em mim. Se você quer ter a sua fome espiritual satisfeita, você não vai satisfazê-la em coisas, em práticas, em tarefas, em técnicas. Você precisa encontrar uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus é o pão que desceu do céu, Jesus é o alimento para a nossa alma. Na cruz, Jesus recebeu sobre ele a nossa fome. Na cruz, ele viu Deus distante, porque na cruz ele recebeu sobre ele a nossa condição. Mas na cruz também, é por isso que a cruz para nós cristãos é algo tão importante, na cruz é onde Jesus foi despedaçado como um pão, a fim de ser servido para nós. É por isso que ele diz, eu sou o pão, aquele que comer desse pão terá vida eterna. A cruz é ao mesmo tempo a coisa mais terrível e a coisa mais maravilhosa que nós podemos pensar. Na cruz, Jesus, alguém totalmente perfeito, ele recebeu sobre ele a nossa condição, mas na cruz ele se entregou como um pão partido e servido para que a gente pudesse ter satisfação e começar e reiniciar e retomar um relacionamento com Deus. Se você então está com fome, se você então está experimentando uma vida caótica, um coração desorganizado, uma vida interior confusa, sua vida não tem significado, sentido, eu quero te chamar a olhar para Jesus. Isso é sinal de fome e é Ele quem vai matar a nossa fome. Ele quem matou a minha fome e Ele continua se oferecendo para cada um de nós. Aquele que crer nele vai experimentar a vida eterna. Eu gostaria de orar com você para encerrar esse momento de reflexão. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos e, Deus, nós estamos vivendo um tempo caótico. A quarentena só parece ter piorado isso. A nossa vida parece que perdeu o rumo. Muitos de nós trabalham, acordam cedo, se esforçam muito, mas não enxergam nenhum significado no que estão fazendo. Na verdade, parece que o cansaço está se acumulando, parece que a fadiga está piorando, há um desgaste emocional, e essas pessoas continuam buscando mais e mais e mais trabalho, e elas pensam, não, se eu trabalhei muito e não foi o suficiente, então eu preciso de um relacionamento amoroso, então eu preciso de reconhecimento social, e as pessoas continuam trabalhando, mas a insatisfação continua crescendo. Porque o nosso problema, Deus, é que a gente não vive só de pão, é que a gente não vive só na satisfação das nossas necessidades físicas e mais visíveis,
Nós somos seres espirituais, nós temos fome espiritual. E o teu Filho revelou a nós que Ele é aquele que satisfaz a nossa fome. Eu quero pedir então que as pessoas que estão ouvindo essa reflexão, que elas olhem para Jesus e encontrem nele, e vejam nele aquele que mata a nossa fome, aquele que nos reconecta com o Senhor, com o nosso Criador e nos dá uma nova vida. Que esse seja o começo, Senhor, de uma jornada de reorganização do nosso interior, do nosso coração, para que a gente, aos poucos, comece a colocar todas as coisas em ordem. Aqueles que já creem em Jesus, Deus, mas que vivem como ateus na prática, que gastam 24 horas do seu dia focado nas coisas exteriores, focados na sua agenda. Eu quero pedir, Deus, que eles voltem a olhar para Jesus e que eles entendam que eles precisam de mais do que trabalho, mais do que pão. Nós precisamos do Senhor, é o Senhor quem mata a nossa fome. E eu quero orar por cada pessoa, abençoá-las no nome do teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem um rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti. A Tua mão direita me sustém. Salmo 63, de 1 a 8. Deserto de quem eu fui, eu tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente. Sujeira e sacia essa sede, o que Cristo oferece, Ele é.
tinha medo, veio Cristo e tudo se fez diferente. Enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração, e espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Se você está assistindo esse vídeo, você conheceu a Oikos nessa semana, nesses dias, e você gostaria de saber mais sobre Jesus, gostaria de saber mais sobre a Oikos, você gostaria que alguém orasse por você, aqui na parte de baixo do vídeo, na descrição, nós temos um link, clica lá, fala se você gostaria de saber mais, se você gostaria que alguém orasse com você. Vai ser uma alegria muito grande a gente te conhecer, a gente poder te abençoar de alguma forma. Eu quero te convidar a, no próximo domingo, estar aqui com a gente. Nós vamos falar sobre identidade, nós vamos falar sobre como é que a espiritualidade cristã nos ensina a ter uma nova visão de nós mesmos, uma nova autoimagem. E Jesus vai continuar nos ensinando. Eu quero orar para encerrar, agradecer pela sua presença, dizer que Deus te abençoe, e vai ser uma alegria muito grande ter você nessa nossa jornada junto com a Oikos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse encontro, por cada pessoa que estava assistindo, e eu quero pedir que a Tua palavra, que é a verdade, que ela encontre corações sedentos e famintos e seja a resposta, a satisfação que essas pessoas estavam procurando. Jesus é o pão, Jesus é o vinho derramado em nosso favor, para todo faminto, para todo sedento. E eu quero clamar para que cada pessoa que está aqui ouvindo, Pai, e se encontra nessa situação, que ela olhe para Jesus. Ele é totalmente suficiente para nos satisfazer. Eu quero abençoar cada pessoa, a semana dessas pessoas. Quero pedir que o Senhor, a nós também, a dessa igreja, Senhor, se abençoe a nossa vida, a nossa família, a nossa semana. Nos dá uma semana de paz e de bênção, para que a gente possa se encontrar aqui na semana que vem, mais uma vez. Que a Tua bênção em nós seja para nós uma razão para a gente compartilhar a bênção com outras pessoas.
Que a esperança que o Senhor nos deu seja uma esperança para ser compartilhada, repartida, dada de forma generosa para todos, Deus. E a gente ora assim, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Até semana que vem. Deus te abençoe.